Pessoal, tudo bem? Professor Gabriel aqui e vamos então dar continuidade às nossas aulas. Fórmula quanto C. Estamos na reta final dessa fórmula, faltam apenas esses dois modelos aqui, né? E aí a gente já conclui. Então, na aula de hoje a gente vai falar sobre essa forma aqui, ó, ok? Com essa condição aqui, esse caractere asterisco. O que esse asterisco significa? Então vamos lá. Eu vou abrir aqui o Excel, facilitar. E eu vou, só para fins de exemplo mesmo, eu vou colocar algumas letras aqui, ó, A, B, C, D, E, F, G. Ok? E aqui eu vou aplicar uma fórmula, que é a conte C, e vou passar para essa fórmula essa minha lista de letras, ok? Para exemplificar. E o critério eu vou passar o asterisco. Um asterisco só, entre aspas, tá bom? Ó, aspas duplas. O que esse asterisco vai fazer? De acordo com o material de vocês, que eu enviei para vocês, olha a descrição da fórmula aqui. Conta o número de células contendo qualquer texto nas células de A2 a A5, que é a célula que está aqui no material, não é a que eu estou usando no exemplo, mas não tem problema. Tá bom? O asterisco é usado como caractere coringa, então o asterisco ele é um coringa, e ele vai corresponder com qualquer outro caractere que tem dentro das células. Como assim? Isso aqui nada mais está fazendo que contando nesse intervalo que eu passei, de B2 a B8, então aqui, ó, de B2 a B8, ele vai contar quantas células tem algum texto ou caractere dentro. Entenderam? Então, a célula B2 tem algum caractere dentro? Tem. Caractere letra, tá bom? Aqui, ó, A, uma. Ou seja, na verdade, todas nesse intervalo tem alguma letra dentro, não tem? Então, vai corresponder a esse critério aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, de B2 a B8, quantas células eu tenho com algum caractere ou texto dentro? Todas elas, né? De B2 a B8, todas elas. Então, se eu apertar Enter, 7. Ok? Eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar aqui, ó, da célula B4, e vou deixar ela vazia. Olha o que vai acontecer aqui. Caiu para 6. Por quê? Porque de B2 a B8, ó, de B2 a B8, quantas células existem com caractere dentro? 1, 2, essa aqui eu apaguei, 3, 4, 5, 6. Por isso que quando eu aperto Enter, aparece o número 6, tá? Então o asterisco, ele vai contar de todas as células que você passou para a fórmula, quantas delas tem informação de texto dentro. Texto, caractere, né, letra ou texto. Se eu escrever Gabriel, o valor muda para 7, tá? Então, o texto Gabriel entra no critério aqui, ok? Mas se eu colocar... Opa! Perdão, deixa eu apertar Enter aqui. Então, 7, né? 1, 2, caractere, caractere, texto, caractere, caractere, caractere. Tanto texto quanto caractere entra no critério. Mas se eu substituir Gabriel por 10... que é uma informação numérica, olha o que acontece aqui, ó. 6, tá? Então, o asterisco ele vai contar caractere ou texto. Se eu colocar um número na minha lista, não entra nesse critério aqui, tá? Então, se eu fizer isso aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vai para 0, tá bom? Ele não
esse caractere coringa asterisco não identifica, ele não conta células que têm valor numérico dentro, apenas caracteres, né? A, por exemplo, aí é para 1, ou texto, qualquer texto, tá? Independente da quantidade, independente do tamanho desse texto. Pode ser simplesmente um nome, pode ser várias letras, ó. Ele vai contar da mesma forma, tá vendo? 3. Ele encontrou o A, Gabriel e esse texto grande que eu coloquei aqui. Agora 2. Tá claro, pessoal? Muito bem. Então, deixa eu refazer aqui o exemplo. A, B, C, D, E, F e G. Seguinte, eu posso também, no lugar de colocar apenas o asterisco, eu posso combinar textos ou caracteres aqui dentro, tanto na frente quanto atrás dele. Como assim? Na verdade, eu vou colocar aqui uma lista de nomes. Tá? Só para exemplificar. Ó, coloquei uma lista, ao invés de A, B, C, D, né? Eu coloquei uma lista de textos, tá? De nomes. E ele está mostrando 7. Por quê? Porque de B2 a B8, ó, de B2 a B8, o que esse asterisco faz mesmo? Ele está perguntando o seguinte: quantas células de B2 a B8 tem algum conteúdo textual dentro? Tem texto ou caractere dentro? Todas elas, não tem? Então, todas as células de B2 a B8 tem texto, não tem? Por isso que ele vai mostrar 7, porque então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Né? Só recapitulando aqui. Se eu pegar aqui dentro das minhas aspas, ó, tá vendo o caractere aqui? E eu quiser saber a seguinte informação. Eu quero saber de B2 a B8 quantas palavras terminam com a letra O. Eu vou vir aqui na frente do asterisco e colocar a letra O. Então isso aqui, pessoal, não está mais perguntando quantas células tem alguma coisa dentro. Agora eu quero saber das células que tem alguma coisa dentro e terminam com a letra O, certo? Então, olha isso aqui, ó. Qualquer coisa antes, mas O no final. Por isso que eu coloquei a direita do asterisco, né? Porque é no final, então a direita. Então tem que terminar com O, mas pode ter qualquer coisa antes. Então, de B2 a B8, quantas células tem conteúdo dentro? E esses conteúdos iniciam com qualquer coisa, mas terminam obrigatoriamente com O. Vamos ver? Gabriel termina com O? Não. João? Sim. Opa, então é uma. Mário termina com O? Termina. 2. Felipe? Não. Andréia? Também não. Ana? Não. E Pedro? Sim. Então, de B2 a B8, eu tenho 3 palavras que atendem esse critério, certo? Porque elas começam com qualquer coisa, mas elas terminam com O. Então, eu tenho 3 palavras que têm qualquer coisa antes, mas termina com O. Então, se eu apertar a tecla Enter, ele vai mostrar 3, tá vendo? Qualquer coisa antes, asterisco, porém terminam com O. Ah, e se eu quiser saber quantas palavras no meu intervalo começam com a letra A? Você vai, ao invés de vir aqui à direita do asterisco, você vem à esquerda do asterisco e coloca a letra A. A partir de agora, o que você está fazendo? Você está testando quantas palavras de B2 a B8 começam com a letra A e depois da letra A pode vir qualquer coisa.
O asterisco, pessoal, ele significa qualquer coisa, desde que seja texto, é claro, né? Texto, caractere. Então, quantas começam com A e depois do A vem, não interessa, qualquer outro texto? 2, tá vendo? Ele mostrou 2. Por quê? Porque eu tenho a Ana, que começa com A e depois vem N, A, e eu tenho a Andréia, que começa com A e depois vem outras coisas, tá? Que é o N, o D, o R, o E, o A. Se eu fizer isso aqui, ó, no lugar do no lugar do João, eu escrevi uma palavra que começa com A e depois vem qualquer outra coisa, não interessa o que é, ele vai contabilizar, ó. Ele mudou para 3, tá vendo? Porque começa com A e depois do A tem outra coisa. Começa com A e vem qualquer outra coisa depois. Certo? Muito bem. Vou voltar aqui para João. Automaticamente ele vai para 2, né? Porque não começa com A, João, obviamente. Outra forma de eu utilizar isso aqui é a seguinte. Eu posso colocar um outro asterisco aqui. Olha só, hein? Presta atenção. E entre esses dois asteriscos, eu posso colocar alguma coisa. Então, se eu quiser saber quantas palavras tem a letra E no meio, independente da posição, se é depois da primeira, se é a terceira, a quarta letra, se é a penúltima, independente. A palavra simplesmente tem que ter qualquer coisa antes, qualquer coisa depois e E no meio. Tá? Gabriel tem E no meio? Tem, ó, o E aqui antes do L. Então ele respeita, ele atende a condição. João? Não. Mário? Não. Felipe? Tem. Tem o E no final, que não vai contar, mas ele tem esse E na segunda letra. Então, 2. Andréia? Tem também, ó. Tá vendo aqui o E no meio da palavra? Então vai contar também. 3. Ana não e Pedro. Pedro tem. Segunda letra, né? Então atende ao critério. Qualquer coisa antes, ele tem. P. Tem E depois, no meio? Sim, tem o E aqui. E qualquer coisa depois, que é o que vem depois do E. Tá? Então se eu apertar Enter, 4. Gabriel, Felipe, Andréia, 3 e Pedro, 4. Por isso que ele está me mostrando 4. Porque eu tenho quantidade, lembra? O quanti-C é sempre quantidade. Ele está me mostrando 4 porque eu tenho 4 palavras de B2 a B8 que atendem essa condição. Que condição é essa? As palavras têm que ter um E no meio delas. Tá? Da segunda à penúltima letra. Se tiver E da segunda à penúltima, atende essa condição aqui. Legal? Muito bem. Então, esse aqui, pessoal, é o caractere coringa asterisco para fazer esse tipo de operação. Tá? Ah, mais uma coisa. Já ia me esquecendo. E se eu quiser saber de todas que terminam com IA? Eu posso fazer isso? Posso. Uma só. Apenas a palavra Andréia termina com IA. Ok? Então, eu não preciso de colocar apenas a letra aqui, ou aqui, ó, no meio. Eu posso colocar a letra e também eu posso colocar uma palavra inteira, uma sílaba, né? Se eu quiser colocar bo. Ele vai pesquisar palavras que têm a sílaba bo no meio, certo? Pessoal, eu dei uma pausa aqui. Deixa eu ver. Então é isso, ó. Além de você poder colocar uma letra aqui, você pode também colocar uma sílaba ou uma palavra inteira, ok? Aí, por exemplo. Quantas palavras aqui tem
isso aqui no meio. Maio, não tem? Ó, A-R-I, essa sequência? Por isso ele mostra 1. Ok? Por enquanto é isso, pessoal, a respeito dessa forma aqui. Eu vou disponibilizar para vocês uma lista de exercícios, ok? E aquele esquema. Eu estou à disposição de vocês, qualquer dúvida é só me chamar no particular, não tem problema nenhum não, certo? Qualquer dúvida pode chamar que eu vou aí estar fazendo o máximo para tentar ajudar vocês, ok? Próxima aula a gente fala um pouquinho desse aqui, que não vai dar muita diferença não, mas ele é um pouco mais exato, certo? Por enquanto é só. Bons estudos. Qualquer coisa é só chamar.